Então vamos lá, sejam bem-vindos. Eu sou Diogo Hudson, sou terapeuta, sou profissional de desenvolvimento humano e eu ajudo pessoas a melhorarem nas suas carreiras como psicólogos, como coaches, como terapeutas, não importa. O que importa é, se você quer trabalhar com desenvolvimento humano, você está no lugar certo, no lugar adequado. Esse daqui são os meus bonecos, né? Que são os bonequinhos de madeira que eu utilizo na técnica terapêutica que nós desenvolvemos, utilizando uma série de técnicas, como, por exemplo, a constelação familiar, a programação neurolinguística, o coaching, a psicologia positiva e assim por diante. E nós utilizamos esses bonequinhos aqui que fazem um efeito extraordinário. Então, sejam todos bem-vindos. Tem pessoas aqui muito queridas que há muito tempo eu não vejo, estou com uma saudade absurda. A nossa querida Simone Moraes, quanto tempo que eu não vejo você, Leidiane, Ana Lígia, Luciana, minha mãe está aqui vendo. Beijo, mãe. Te amo. Pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos aí e vamos partir com tudo. Vou dividir aqui os meus slides com vocês para que a gente possa seguir esse passo a passo da melhor maneira possível. Vamos estruturar aí esses slides da melhor maneira possível para que você possa seguir esse passo a passo que vai ser essa palestra, tá bom? Vamos lá. Bom, então é o seguinte. 5 passos simples para uma transição de carreira segura, para trabalhar com o que te realiza, para ser reconhecido e ganhar de 4 a 30 mil reais mensais. Essa é a minha promessa no decorrer desta palestra. Deixa eu só acertar aqui o celular, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. O celular acabou de cair, mas a gente já colocou ele no lugar certinho. Pronto, o pessoal do Instagram está aqui comigo de novo. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, mas vamos com tudo. Vamos lá. Bom, então, 5 passos simples para uma transição de carreira segura, para trabalhar com o que te realiza, ser reconhecido e ganhar de 4 a 30 mil reais mensais. Mesmo que você esteja na zona de conforto ou que esteja com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Para quem é essa aula? Para quem é esse discurso que eu estou direcionando nesse momento? Para quem é esse discurso? Para quem é essa palestra? Para pessoas que querem trabalhar na área de desenvolvimento humano, coaches, psicólogos, hipnoterapeutas, terapeutas holísticos. Hoje a palestra é para vocês que querem trabalhar nessa área e às vezes tem uma dificuldade muito grande para fazer uma transição de carreira. Porque, de uma forma ou de outra, o terapeuta, o autônomo, o profissional de desenvolvimento humano, ele precisa empreender. E na faculdade, se você tiver feito psicologia, se você tiver feito até mesmo administração, não vão te ensinar a empreender, simplesmente vão te dar informação. E, na verdade, o profissional de desenvolvimento humano, ele precisa de formação. E essa é a proposta da Escola de Heróis, isso é aquilo que eu faço. Eu sou palestrante profissional aí há mais de uma década e eu vou mostrar para você aqui nos slides um pouquinho da nossa história. Eu já treinei aí mais de 12 mil pessoas no Brasil, 1.300 pessoas fora do Brasil. E online, mais de 50 mil pessoas já participaram aí dos meus treinamentos, palestras e assim por diante. Tenho também uma bagagem empresarial. Aqui são algumas empresas que eu já participei de treinamentos e já treinei, como, por exemplo, a Sedaia, a SEG, a Saraiva, o Siqueira Castro Advogados, o Grupo Stefanini, a Ortec, são multinacionais, são empresas grandes, onde toda empresa tem
ruído na comunicação e muitas vezes tem conflitos e às vezes falta de integração entre as pessoas. E eu entro fazendo treinamentos comportamentais para que as pessoas possam se integrar e ter mais produtividade e resultado. É isso que eu faço nas empresas. Hoje eu me dedico a formar outros profissionais que querem fazer aquilo que eu faço, tanto treinando grupos quanto fazendo atendimentos individuais. Então, o que eu faço hoje é formar terapeutas para que eles possam utilizar essa técnica, que é essa técnica desses bonequinhos de madeira, com outras pessoas, com outros grupos ou até mesmo com empresas, se for o caso. Se você quiser atender empresas, a gente tem um módulo específico só para poder ensinar a atender empresas. Se você quiser dar treinamentos, a gente tem um módulo só para dar treinamentos e grupos. Se você quer atender individualmente, a gente tem um módulo só para ensinar técnicas terapêuticas breves. É isso que eu faço hoje. E aqui nessa palestra eu quero passar para você alguns temas que serão trabalhados no decorrer do meu discurso aqui. Eu tenho 5 compromissos, que são os 5 temas que eu vou trabalhar com você no decorrer dessa palestra. O primeiro tema é como desenvolver segurança para o atendimento terapêutico. Como é que a gente desenvolve essa segurança? Porque muitas pessoas fazem um curso aqui, fazem outro curso ali, fazem outro curso ali e não se sentem prontas para poder atender. Muitas pessoas, às vezes, se sentem inseguras porque fizeram uma carreira dentro daquilo que às vezes não gostava, dentro daquilo que não tinha habilidade, e de repente, no meio do caminho, descobriu a parte terapêutica, descobriu, às vezes, a parte holística, ou às vezes está fazendo uma transição e às vezes a pessoa não se sente segura para poder atender, ou porque ela tem pouco tempo da nova formação, ou porque não tem uma nova formação ainda, e nós vamos falar sobre isso aqui. Segundo ponto é como lidar com as críticas e com a exposição. Eu atendo muito terapeuta que tem dificuldade, por exemplo, de gravar vídeo para colocar na internet, de fazer uma live como essa, onde a gente está aqui improvisando várias coisas ao vivo. Só que o que importa é que as coisas acontecem, melhor feito do que perfeito. Às vezes a gente se programa demais e não consegue fazer as coisas, e às vezes a gente faz as coisas não tão planejadas assim e as coisas dão certo. Então, eu planejei tudo aqui da melhor maneira possível, só que o telefone caiu. E aí? Vou parar a live? Vou ser criticado por isso? Posso até ser criticado por isso, mas o que importa é que eu vim aqui para fazer o que precisa ser feito. E as pessoas, ao invés de fazer o que precisa ser feito, elas ficam com medo da crítica, geralmente. Então, a gente vai falar como lidar com isso. Terceiro ponto é como criar uma estratégia financeira sustentável para a sua profissão. Não adianta só você querer ajudar todo mundo, não adianta só você querer efetivamente tentar transformar a vida, transformar o mundo, se você não tem uma condição financeira para se sustentar e para se transformar. E eu percebo claramente isso, a incongruência de muita gente que fala na internet. Pessoas que falam sobre sucesso, mas não têm sucesso. Pessoas que falam sobre, por exemplo, como vender pela internet, e a pessoa às vezes não consegue vender bem pela internet. Então, hoje você tem aí o grande currículo, o número de pessoas que são seguidores, não é assim? O novo currículo das pessoas não necessariamente é a formação, o diploma, mas o quanto que aquela pessoa influencia. E aí você vê aí a juventude correndo atrás de um monte de gente que às vezes fala um monte de besteira. Mas essas pessoas influenciam as outras e às vezes elas não têm tanto preparo assim. E eu vou falar com você como que você pode lidar com a crítica e com a exposição. Porque muitas vezes a gente fica preocupado no que vai falar, de como vai falar, e tem um monte de gente, às vezes, que não tem formação e está falando um monte de coisa aí, está indo para frente, está fazendo acontecer. E você, às vezes, que não tem tanta formação assim, às vezes fica um pouco para trás por causa da sua timidez, porque tem medo de errar. A gente vai falar sobre isso aqui. Terceiro compromisso que eu tenho com você é como criar uma estratégia financeira sustentável para a sua profissão.
já falei aqui um pouquinho antes, que é muito importante você ter a sustentabilidade financeira, você cobrar o justo, você estar feliz financeiramente por aquilo que você está fazendo e não se sentir sugado, não se sentir assim totalmente, né, absorvido pelas pessoas que você atende. Tem que ser uma troca, e essa troca tem que ser justa e por isso é importante você cobrar o justo. E a gente vai falar sobre isso aqui. Também falaremos sobre como ter uma atitude e parar de se colocar no final da fila, porque o terapeuta é muito aquela pessoa que ajuda demais e esquece de si mesmo. A gente vai falar sobre isso aqui. E por último, a gente vai falar sobre como captar clientes e cobrar o justo. Isso é o que a gente vai trabalhar hoje. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é como desenvolver segurança para o atendimento. E para isso eu quero te contar uma história, que é a metáfora da lagosta. Recentemente eu tive numa viagem pela Ásia, né? Hoje é a primeira palestra que eu estou fazendo depois de 3 meses viajando aí pela Ásia. Passamos pelo Japão, passamos por Hong Kong, passamos por vários lugares, entre eles a Indonésia, que eu tenho uma história muito legal para contar sobre a lagosta. A gente foi parar num lugar chamado Raja Ampat, na Indonésia, que é um arquipélago, né? E dentro desse arquipélago a gente ficou numa ilha, e a ilha é tão intacta, assim, tão intocável, que não tem nem hotel na ilha, não tem nem bar, não tem restaurante, não tem absolutamente nada. E a gente ficou na casa de um pescador. E o que era interessante é que o lugar era muito simples, mas a comida era muito boa. Então você ia, por exemplo, assim, no porto e escolhia ali o peixe que você queria comer, você escolhia a lagosta que você queria comer, o camarão que você queria comer. E como era um lugar de pescadores, o alimento era muito barato. E aí eu fui lá e escolhi, a gente escolheu camarão, escolheu peixe, enfim. E um dia a gente escolheu a lagosta. E quando a gente foi comprar a lagosta, o pescador que estava ali ajudando a gente, ele estava contando para a gente a história de como é que funciona a lagosta, né? A lagosta, ela nasce, depois ela vai crescendo e essa casca que tem em volta da lagosta, ela para de crescer. Então, internamente, a lagosta começa a crescer, ela continua crescendo, mas a casca para de crescer. E o que ela faz? Ela desce, vai até as pedras no fundo do mar, ela destrói essa casca e a casca nasce de novo. E aí ela vai, cresce, 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 só que a casca para de crescer. E ela sente dor, ela sente muita dor. E aí ela vai, destrói essa casca, e aí a casca nasce de novo e muitas vezes ela faz esse processo. E eu não sabia disso. Esse pescador me contou e achei isso muito curioso. Falei, eu vou levar para o pessoal lá no Brasil. E tem um motivo de eu estar contando essa história. Qual o motivo de eu estar contando essa história? Atender um cliente com a terapia breve, que é aquilo que a gente faz, com a técnica terapêutica breve, é se adaptar. A lagosta, ela se adapta. No momento que ela sente que a casca está machucando ela, que aquilo está desconfortável, ela passa a se adaptar. E o bom terapeuta é aquele que se adapta. Na nossa metodologia, a gente não vai falar de julgamento. Na nossa metodologia, a gente não vai falar de diagnóstico. Na nossa metodologia, a gente vai falar do momento presente. Na nossa metodologia, a gente vai falar de adaptação em cima daquilo que acontece naquele momento presente. E como é que isso funciona? É de qualquer jeito? É de qualquer forma? É uma forma que a pessoa fala qualquer coisa e vai para qualquer direção? Não. Existe uma metodologia. E essa metodologia, dentre outras técnicas, ela traz também a psicologia integrativa do Ken Wilber. Ken Wilber é um americano, ele é PhD e ele é filósofo e ele criou e desenvolveu a psicologia integrativa, que é a integração de várias ciências, de vários pontos de vista. E ele
traz uma leitura muito complexa, uma leitura muito densa, e, ao mesmo tempo, ele traz alguns esquemas e formas que tornam isso mais simples. E eu trago para vocês aqui, nesse momento, nesse slide, uma forma muito simples de explicar essa psicologia integrativa, a capacidade que o terapeuta tem de se adaptar àquele ser humano e a capacidade que o terapeuta tem de olhar para aquele ser humano como um ser integral. E o que é um ser integral? É um ser que você observa dentro de 4 perspectivas. O que o Wilber ele divide em 4 quadrantes, assim como está aqui a estrutura do ser humano. Então, você tem o ser humano no sentido individual. Dentro do sentido individual, o que ele vai fazer é exatamente trabalhar esses 2 quadrantes aqui. Então, o ser humano individual, ele vai trabalhar esses 2 quadrantes que estão aqui. O ser humano individual, no aspecto individual. Então, ele vai ter um quadrante para o interior do indivíduo, né, do ser humano numa visão individual, e o exterior do ser humano numa visão individual, ou seja, é a visão do ser humano para fora. E da mesma forma, o que o Wilber também fala, que o ser humano ele tem a visão de fora para dentro. Porque quando uma pessoa te critica, você sente isso. Então, isso é uma visão de fora para dentro. Olha que curioso. E nesse aspecto, ele vai falar sobre o aspecto coletivo do ser humano. Então, no aspecto coletivo, ele tem 2 quadrantes que são esses de baixo aqui. Então, ele tem o coletivo interior, tá? E ele tem o coletivo exterior. Nós vamos entender isso com calma agora. E vamos entender isso com calma de forma que a gente possa colocar um problema, colocar uma questão, e dentro dessas 4 perspectivas a gente trabalha essa questão, a gente trabalha esse problema. Por que eu estou falando isso? Por uma razão muito simples. Não adianta você resolver aquela questão que o ser humano tem, que aquela pessoa tem, em um único aspecto. A gente tem que trabalhar a visão integrativa, focada no momento presente, sem julgamento, sem afirmações, focada em perguntas poderosas, focada em ferramentas e técnicas, assim como esses bonequinhos que estão aqui, que é uma das inúmeras técnicas que a gente trabalha na Escola de Heróis, que é uma formação para terapeutas do novo milênio. Então, diante disso, o que a gente pode visualizar aqui? Que dentro dessas 4 perspectivas, você tem a perspectiva individual exterior, e aí a gente pode visualizar aqui, que é o corpo e os comportamentos. E calma que eu vou dar exemplo para poder explicar isso, vai ficar muito mais fácil, tá? Mas você tem a visão individual e exterior. Então, você tem a visão comportamental, como é que esse indivíduo sente seu próprio corpo e quais são os comportamentos desse indivíduo para com as pessoas, tá? Então, isso é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é o aspecto intencional, que é o aspecto do interior e do individual. É onde a gente transita com as emoções e com os pensamentos. É o indivíduo na sua introspecção. E Jung já falava do lado introspectivo, do lado extrospectivo. A forma que o ser humano trabalha o seu eu interior e o seu eu exterior. O que o Wilber também faz esse tipo de divisão, tá? Agora, no aspecto coletivo, a gente vai visualizar no aspecto exterior o social. O que é o social? É o meio social, é a sua família, é o meio social daquela pessoa que frequenta o clube, é a classe econômica daquela pessoa, é o meio ambiente. Tudo isso é o social.
E o coletivo interior tem a ver com o cultural. Quais são os valores daquela cultura? Por exemplo, os valores de uma religião judaica é diferente dos valores de uma família muçulmana. Entenda bem, são valores, ok? Que também estão ligados a crenças, tá? Então, a religião é uma questão cultural? Sim ou não? Claro que é uma questão cultural. Isso influencia em várias questões daquela pessoa? Sim, influencia. Influencia em questões, por exemplo, como matrimônio? Sim, influencia. Influencia em questões como trabalho? Sim. Influencia em questões como sexualidade? Sim, influencia. Então, a cultura está ligada aos valores e aos relacionamentos dessa pessoa. Então, eu quero que a gente agora olhe para a prática disso aqui, já que o ponto, o assunto é como se sentir mais seguro para poder atender. A minha resposta para você é: faça como a lagosta, se adapte de acordo com cada ser humano que está na sua frente. Se prepare, se encha de técnica, mas trabalhe o ser humano numa visão integrativa. Como que você vai fazer isso? É lógico que existe toda uma formação que a gente trabalha com os nossos alunos, mas para poder exemplificar e ficar mais fácil, eu quero colocar uma questão aqui no meio. Então, vamos imaginar uma questão social, tá? Uma questão que é social e que pode ser individual, e você vai ver claramente aqui como é que isso funciona. Vamos imaginar que o sujeito perdeu o emprego, ele ficou desempregado ou foi demitido, tá? Vamos lá. O sujeito foi demitido. Então, vamos imaginar que o sujeito tenha sido demitido. Vamos olhar para ele em 4 aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto comportamental. Se o sujeito foi demitido e ele está para baixo, está se sentindo mal, talvez até num aspecto de depressão, como é que fica o corpo de uma pessoa para baixo, uma pessoa deprimida? Essa pessoa está sentada, essa pessoa está deitada, essa pessoa está em pé, essa pessoa está deitada em posição fetal? Será que ela passa a maior parte do tempo fazendo as coisas que tem que fazer, ou ela está deitada, está para baixo? Quais são os comportamentos que essa pessoa está tendo? Os comportamentos de procurar um novo emprego, os comportamentos de olhar e falar assim, olha, eu vou ter iniciativa, isso é uma fase, ou o comportamento dessa pessoa de não ter iniciativa, de ficar para baixo, de ficar no silêncio? Quais são os comportamentos dessa pessoa? Além disso, a parte intencional, quais são as intenções dessa pessoa? Qual é o movimento emocional que acontece com essa pessoa a partir do momento que essa pessoa foi demitida? Como é que fica a emoção? Tristeza, raiva, senso de injustiça? Quais são os pensamentos que passam na cabeça dessa pessoa? Será que é um pensamento positivo? Olha, tudo isso que aconteceu tinha que acontecer, aprendi, vamos em frente. Será que é um pensamento negativo? Que é aquele pensamento assim, poxa, eu não sirvo para nada. Se eu não dei certo nesse lugar, eu não vou dar certo em outro lugar. Qual é o formato que a pessoa cria? Qual é o significado que ela cria? Qual é a história que ela conta para ela? E a partir daquela história, todas as consequências materiais que se realizam a partir daquela história que ela criou. Então, você tem aqui o aspecto comportamental, o aspecto intencional, aí você tem aqui o aspecto coletivo. Como é que é a cultura, por exemplo, a cultura do estado de São Paulo, por exemplo, para uma pessoa que foi demitida? Como é que é a cultura de um país ultradisciplinado como o Japão para uma pessoa que foi demitida? Isso é um aspecto cultural. Isso é um aspecto cultural. Será que isso importa? Será que aquela sociedade ou aquelas empresas ou aquelas pessoas vão olhar para esse indivíduo como
olha, aquilo foi uma fase, agora você está em outra fase, ou será que eles vão olhar assim, olha, se você trabalhou lá e não deu certo, aqui você também vai trabalhar e não vai dar certo? E como é que esse indivíduo se percebe sendo julgado dessa forma? Quais são os valores daquela cultura, daquela região, daquele lugar? Quais são os relacionamentos daquele indivíduo? Com quem que ele se relaciona? É com o chefe da igreja? Ele tem uma amizade com o chefe da igreja? Qual a visão desse chefe da igreja? Ele tem uma relação com o líder no clube que ele frequenta? E qual é a visão cultural das pessoas? Né? Se você trocasse aqui, por exemplo, a questão, a pessoa ficou divorciada, né? Ela foi divorciada. Culturalmente, eu não estou falando de muito tempo, estou falando de algumas décadas atrás, a mulher que era divorciada era muito mal vista por algumas sociedades. Então, eu estou falando que o aspecto cultural ele influencia muito. E eu quero que você repare que essas quatro perspectivas elas rodam ao mesmo tempo. Da mesma forma que a cultura social vai impor alguma coisa para aquela pessoa, a pessoa vai sentir isso no corpo, vai sentir isso nos pensamentos, nas emoções e assim por diante. Então, além do aspecto cultural, você também tem o aspecto social. Qual o meio social? Qual é a classe social dessa pessoa? Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que ganha 20 mil reais e é um vice-presidente de uma multinacional, essa pessoa foi demitida. Como é que essa pessoa está sendo olhada pelo mercado? Como é que essa pessoa está sendo recebida pela própria família? Se essa pessoa mora numa família onde só tenham médicos e essa pessoa resolveu ser engenheiro e resolveu entrar ali naquela empresa e trabalhar e ela foi demitida. Qual é a visão dessa família para essa pessoa? Olha, tá vendo? Eu te avisei que ia dar errado. Tá vendo? Eu falei, você não me escutou. Como é que é o meio ambiente ali? Como é que é a casa dessa pessoa? Né? Como é que funciona a casa dessa pessoa, a família? Todos esses aspectos trabalham o indivíduo. E por que eu estou falando isso no início? Porque o processo terapêutico, você vai começar a ganhar segurança a partir do momento que você der os seus primeiros passos. Então você precisa atender. Você precisa sair do lugar. Agora, você precisa atender e não é atender de graça. Você tem que atender cobrando as pessoas. Porque se você atende de graça, quem é que dá valor para alguma coisa que é de graça? Quem é que dá valor? Ninguém dá valor para alguma coisa que é de graça. Então, você tem que cobrar o justo e fazer com que aquilo funcione. Então, diante disso, aqui é uma base teórica de uma forma de você se sentir mais seguro para poder você atender. Uma outra forma de você se sentir seguro para atender é seguir uma metodologia. Existem várias metodologias, existem várias correntes diferentes para você trabalhar na área de desenvolvimento pessoal. Só que a Escola de Heróis tem uma metodologia própria. E como é que funciona a metodologia da Escola de Heróis? É baseada em 12 sessões, assim como está nesse slide. São 12 sessões. Por que são 12 sessões? Porque se forem sessões semanais, você pode fazer quinzenais, você pode fazer semanais. Mas se forem sessões semanais, você vai trabalhar com a pessoa durante 12 sessões, que dá em torno de uns 3 meses, uns 90 dias. E 90 dias já foi mais do que provado em vários estudos que é o tempo de 21 a 90 dias, o tempo de mudança de hábito. Então, quando o hábito muda, é pela constância do novo hábito. Então, você tem ali os 90 dias para acompanhar o seu cliente a implementar uma nova meta, um novo objetivo, para implementar um novo hábito e depois o cliente anda com as próprias pernas. Isso é uma visão nossa da Escola de Heróis. A gente acredita claramente que o cliente deve ter autonomia própria. A gente acredita claramente que o cliente deve caminhar com as próprias pernas. O que eu quero falar aqui é que tem casos que necessitam de mais sessões. Tem casos, inclusive, que precisam ser tratados pelos profissionais adequados. Quero falar aqui que existem casos que você precisa encaminhar a pessoa para psiquiatra, precisa encaminhar a pessoa para o psicólogo para poder tratar uma depressão profunda, um pânico. Isso você tem que encaminhar para poder ser tratado. Mas existem várias outras questões que são questões, na maioria das vezes,
de uma ansiedade, que não é uma ansiedade crônica, uma ansiedade do dia a dia, às vezes é uma nostalgia. Isso você pode trabalhar com a pessoa, tá? Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha através de 3 fases. A primeira fase é a fase da ressignificação emocional. Então, a gente usa de 4 a 5 sessões para trabalhar algumas técnicas. Dentre elas, a técnica dos bonecos. A técnica dos bonecos de madeira é uma das técnicas que é baseado na constelação familiar. Você pode utilizar a hipnose, você pode utilizar alguns testes para poder utilizar a estrutura comportamental. São testes que são usados em empresas, por exemplo. Você pode utilizar isso, fazer questionários. Você pode utilizar isso na primeira fase. Então, ali você trabalha toda a estrutura de ressignificação emocional com a pessoa. Você vai voltar na infância da pessoa, você vai voltar nos relacionamentos anteriores, algumas frustrações. Tudo isso é possível através da técnica. Lembrando que vai ter uma demonstração aqui durante essa semana da técnica, ao vivo. Você vai poder ver aí essa técnica, como ela funciona. Depois você vai para a fase 2, que é a parte de habilidades e competências, porque a pessoa ela não quer só se melhorar emocionalmente, ela quer se melhorar emocionalmente para alguma coisa. Às vezes é para ter um relacionamento afetivo e se abrir a isso, às vezes é para melhorar a vida profissional, às vezes é para vender mais na empresa, para ter mais produtividade. E para isso você precisa ter as duas coisas. Você precisa saber trabalhar o lado emocional da pessoa e você também precisa trabalhar o lado profissional da pessoa. Eu falo que o terapeuta no novo milênio é o terapeuta que consegue trabalhar as duas coisas. Porque o homem moderno é um homem globalizado. O homem moderno é o homem que está na internet, é o homem que não tem tempo. O ser humano moderno é isso. Então, você pega, por exemplo, na sociedade, uma mulher que trabalha, está com filho, não consegue gerir o tempo. Essa pessoa está com uma questão emocional de querer ter mais tempo para o filho, né? Está com uma questão ali de tristeza de não poder passar mais tempo com o filho, mas também quer produzir mais, para poder ganhar mais tempo, tem que produzir mais, tem que trabalhar mais. Então, a gente tem que ter essa visão do ser humano moderno. Então, a gente vai trabalhar numa segunda fase, em 3 sessões, as habilidades e as competências da pessoa, para que ela possa ser um profissional melhor, um líder melhor, se comunicar melhor. Essas são as habilidades e as competências. E a terceira fase, a gente vai trabalhar a parte de planejamento e a parte de execução. Porque se a pessoa não planeja metas e se ela não coloca isso num passo a passo, num papel, fica mais difícil para a pessoa cumprir e você vai acompanhando com a pessoa essa implementação. Então, quando você tem uma metodologia, você se sente mais seguro para atender. Então, você se adapta como a lagosta faz ao momento presente do cliente, à visão dos 4 aspectos da vida do cliente, para poder fazer uma visão integrativa. Você se adapta a isso e, ao mesmo tempo, você segue uma metodologia passo a passo de 12 sessões. Isso é a metodologia que a gente trabalha, tá bom? O que você aprendeu aí até agora? Coloque aí no Instagram o que mais te impactou até agora. Tatiana tá aí, Vera, um beijo para você, Vera. Leca tá aí, pessoal que está aqui também ao vivo comigo na sala de aula. Coloca no chat, por favor, o que mais te impactou até agora. Pessoal que está no Facebook também, coloque aí para poder a gente trocar, para poder a gente construir, para poder a gente visualizar aí como é que vocês estão vendo a aula, tá bom? Bom, então, alguns exemplos aqui de pessoas que participaram da Escola de Heróis, se formaram e hoje estão implementando isso na própria vida e também impactando outras pessoas com essa metodologia. É o Fábio Magalhães. Ele deixou a parte de gerência de marketing de uma companhia para cuidar da sua saúde e ele emagreceu. E hoje ele faz inúmeras pessoas emagrecerem e terem mais qualidade de vida implementando a metodologia terapêutica que a gente ensina na Escola de Heróis. Outro exemplo é o exemplo da Ludmila Brum.
ela morava em Nova York, trabalhava num banco, e o filho dela veio a falecer, e depois do falecimento do filho dela, ela criou uma ONG, e depois também desenvolveu um programa chamado Vida, e ela já ajudou centenas de pessoas a superarem o luto da perda de um ente querido, através dessas técnicas e da metodologia da Escola de Heróis. Então, aí são 2 exemplos de que funciona isso que eu estou falando. Além de milhares de exemplos que você pode ver no nosso site, os depoimentos, tudo isso, tá bom? Bom, segundo tema que eu tenho para trabalhar com você é como lidar com as críticas e como lidar com a exposição. E aí eu vou recorrer aqui a uma foto. Eu tirei essa foto no Japão, na cidade de Takayama, e isso daí é uma armadura de um samurai. Essa armadura tem mais de 300 anos. E diz uma história de que um mestre samurai, ele estava ensinando a seus discípulos, né, a técnica da espada, e um dos seus discípulos levantou e falou para ele assim: mas, mestre, se alguém vir e xingar você e, sei lá, te insultar, você não vai tirar a espada para essa pessoa? E aí ele virou e falou assim: olha, você poderia ver isso na prática. Pede para alguém que você queira, que venha aqui amanhã, que me insulte, que me xingue, que faça isso tudo, para ver se eu vou tirar a espada ou se eu não vou tirar a espada. No dia seguinte, esse aluno levou um amigo, e esse amigo, ele chegou próximo ao mestre, começou a gritar, insultou, xingou, e ele provocou, e chegou até a tocar no mestre para deixar ele com raiva. E o mestre ficou olhando para ele, respirando com a maior calma do mundo, não fez nada. Depois de muito tempo, o cara viu que o mestre não ia fazer nada e foi embora. E aí o discípulo perguntou para o mestre: mestre, por que você não tirou a espada? Por que você não bateu nele se você sabe todas as técnicas? E aí o mestre respondeu: se alguém chega até você com um presente e você não aceita esse presente, a quem pertence esse presente? O mesmo vale para a inveja, para a raiva, para os insultos, disse o mestre. Quando eles não são aceitos, eles continuam pertencendo a quem os carrega consigo. E aí eu vou falar uma coisa que é muito comum entre os terapeutas, que é a internet. As pessoas têm medo de fazer live, têm medo de falar do próprio trabalho, têm medo de se divulgar, têm medo de gravar vídeo, têm medo de colocar propaganda. Eu não sei. As pessoas ficam com medo. E eu vou falar claramente para você que quer iniciar uma carreira, principalmente como autônomo, que é muito diferente você ser autônomo de você trabalhar numa empresa. Quando você trabalha numa empresa, quando você trabalha numa organização, você tem seu salário todo mês. Quando você é autônomo, você tem que falar para as pessoas que você trabalha com a parte terapêutica para que elas te procurem e você tenha cliente. Se você não se comunica, você não vai ter cliente. E esse aqui é o ponto. Da mesma forma que o mestre recebeu as críticas e soube lidar com elas, nós que queremos captar clientes, que queremos desenvolver esse trabalho que é tão lindo de expansão de consciência, de ressignificação emocional, nós temos que falar para as pessoas sobre o que a gente faz. Só que existem técnicas para fazer isso. Existem formas de fazer isso. E na aula de amanhã nós vamos falar sobre marketing, nós vamos falar sobre marketing digital, sobre captação de clientes. Só que antes de falar disso, nós temos que tratar desse assunto, que é a questão da timidez, a questão da crítica. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi com um filósofo, né, e professor de história, que é o Leandro Carnal, que ele falou o seguinte, ele falou assim: olha,
Se eu não gosto de brócolis, eu não vou fazer propaganda negativa para falar que brócolis é ruim. Eu simplesmente não como. Só que na internet é um pouco diferente. Na internet, as pessoas criticam as outras simplesmente como um afago, como um carinho, como uma possibilidade de ficar invisível. E a outra que se dane. E é assim que funciona. E aí, a questão é, será que eu vou ser criticado? Eu já te adianto, você será criticado. Fazendo um bom trabalho ou fazendo um trabalho ruim. Gravando um vídeo com o melhor equipamento, com a melhor direção, ou gravando um vídeo com o celular, como eu estou fazendo agora aqui. Tanto faz. Você será criticado. Você será criticado se você for um analfabeto falando na internet ou se você for um PhD. Você vê analfabetos na internet sendo palestrantes motivacionais ganhando milhões. E você vê PhDs na internet sendo ultra criticados, pessoas que estudaram 5 anos para fazer um doutorado, 2 anos para fazer um mestrado, mas não sei quantos anos para fazer um PhD. E aí é que é o ponto. Onde é que está a tua vaidade? É ela que te impede de ir adiante. É a tua vaidade que te impede de crescer. É a tua vaidade que faz com que você espere tudo ficar perfeito para poder um dia você fazer alguma coisa. Agora, se você começasse hoje, você já estaria fazendo diferença na vida das pessoas. Coloca numa balança. O que é mais pesado para você? É a tua vaidade? É a crítica das pessoas? É o que fulano vai falar de mim? Ah, porque a blusa do Diogo ela tá com uma cor que não é legal. Ah, mas aí se eu colocar uma outra cor mais viva, a pessoa vai me criticar porque a blusa é mais viva. Se eu colocar uma blusa estampada, o Diogo tá com uma blusa estampada, parece o Agostinho Carrara. As pessoas sempre vão me criticar. E esse que é o ponto. Durante muito tempo na minha vida, eu perdi tempo escutando, lendo e simplesmente me importando com as pessoas que não gostavam do meu trabalho. E eu descobri que elas têm todo o direito de não gostar do meu trabalho. E quando eu descobri isso, eu percebi que tudo bem, elas podem não gostar. Elas podem falar mal, elas têm o direito de falar mal. Elas não podem caluniar, isso já é crime. Não podem difamar, isso é crime. Agora, criticar é uma opinião, liberdade de expressão. E na internet isso é mais fácil ainda. Porque é muito fácil, você chega e fala assim, essa palestra do Diogo foi muito ruim. Cara, beleza, você está em casa, e daí? Você não vai me ver ali na rua, provavelmente. As pessoas falam. A troco de quê? De nada. E tudo bem. Só que você tem que pensar no outro lado da moeda. Você tem que pensar no seguinte. Da mesma forma que as pessoas falam mal, existem muitas pessoas e muito mais pessoas que falam bem, que gostam, que sentem carinho, que se transformam, que escutam, que criam possibilidades, que mudam comportamentos, que mudam hábitos, que resgatam casamentos. Existem muitas pessoas que se tornam profissionais que nunca imaginavam ser antes de fazer a escola de heróis. Vários coaches que a gente formou, profissionais de constelação familiar, pessoas que foram fazer um curso para se desenvolver, se tornaram profissionais. Tem noção? Então eu te pergunto, será que não vale a pena? Será que não vale a pena se expor? Será que não vale a pena você fazer um vídeo e ser criticado? Cara, vale a pena. Vale muito a pena. Faz. Grava um vídeo do jeito que você souber. Você tem conteúdo, você tem história. Agora, escolhe um tema para falar. Vou falar sobre relacionamento abusivo. Fala para as pessoas.
Existe um jeito técnico de fazer? Existe um jeito técnico de fazer. Existe um roteiro a cumprir? Existe um roteiro a cumprir. A gente ensina isso na escola de heróis. Mas começa. E para começar, você não vai ser bom. Para começar as coisas, a gente engatinha. Respeita esse seu tempo de engatinhar. As pessoas já querem começar a gravar vídeo, a fazer live numa posição como se fosse assim, um evento cinematográfico, como se a pessoa fosse celebridade. Cara, isso é vaidade. Bota o celular e grava. As pessoas estão precisando de você. Você entende isso? As pessoas precisam de você. Gente, o mundo está carente. O mundo precisa de terapeutas, o mundo precisa de transformação emocional, as pessoas precisam se unir. Um jantar em família, as pessoas jantam com o celular. As pessoas não jantam entre elas. E você, como profissional, você pode integrar as pessoas. Numa empresa, quando você vai fazer um trabalho numa empresa, é um odiando o outro sem nem conhecer o outro. Aí você faz um trabalho de integração, pede para um falar do filho, aquele outro que odeia tem compaixão. Isso é lindo. Mas se você não falar para as pessoas que você é bom, que você sabe fazer, ninguém vai te conhecer. Esse que é o ponto. E aí eu falo para você se você está disposto a se expor. Porque em algum momento eu fui muito criticado. Eu fui extremamente criticado. Eu fui criticado, inclusive, por querer trocar de carreira. Eu era da área jurídica, bem-sucedido, ganhava de 20 a 30 mil por mês como professor universitário. E ali eu resolvi largar tudo para poder me dedicar a isso. A trabalhar na parte terapêutica, a dar treinamentos comportamentais. E todo mundo me criticou. As pessoas me criticaram. Como é que você vai largar o certo pelo duvidoso? Mas o que é o certo se aquilo não me realizava? E quando eu fiz a transição de carreira, eu fui me preparar. E aí eu me preparei de verdade. Isso é uma coisa que eu fico impressionado, assim. As pessoas gastam rios de dinheiro numa faculdade. Nada contra a faculdade, muito pelo contrário. Eu sou a favor da faculdade. Só que muitas vezes a faculdade dá mais informação do que formação. Porque você gasta rios de dinheiro, você gasta às vezes 50, 60, até 100 mil reais numa faculdade. Quando você sai da faculdade, aí você ganha R$1.000 por mês. Ou você faz como muitos psicólogos, cobra R$30 no plano de saúde, R$50 no plano de saúde. Cara, você tem que se preparar de verdade. Se preparar com pessoas tops. E é o que eu fiz. Eu fui estudar com os melhores do mundo. Aqui sou eu, lá na Alemanha, estudando com o Bert Hellinger. Eu com o Robert Dilts, com o Richard Moss, com o Tim Galloway. Eu investi mais de 300 mil na minha formação. E na Escola de Heróis eu ensino isso para as pessoas por um preço muito menor do que 300 mil. E a minha transição de carreira foi pouco a pouco, passo a passo. Eu abri um escritório, eu dormia dentro do escritório, fiquei dormindo lá durante 2 anos e meio. E aí, depois disso, eu coloquei um anúncio no Groupon, veio a primeira turma, veio a segunda turma, eu fui crescendo, até que a Flávia veio fazer o curso. Depois do curso, ela virou minha sócia, e depois a gente casou. E eu estou contando essa história porque existe uma frase do Anthony Robbins que fala que as mudanças na vida não acontecem pelas nossas condições, e sim pelas nossas decisões. Ela era minha sócia. E se eu falasse assim, mas será que vai dar certo? Mas será que vai dar errado? Talvez se eu fizesse essa pergunta, eu não teria casado com a mulher da minha vida. Talvez se eu fizesse essa pergunta, eu não teria prosperado. Então, eu pergunto a você, qual conflito que você tem hoje para poder deslanchar na sua carreira? Qual conflito que você tem hoje? Depois que a gente casou, a gente já foi a quase 50 países, estudando culturas, comportamentos, técnicas, fizemos cursos na Índia, fizemos cursos nos Estados Unidos. E a gente foi
alguns programas de TV falar do nosso trabalho, aqui é na Record, na Nativa FM, na Rádio Globo, no programa da Fátima Bernardes, onde eu fui falar sobre hipnose, falei sobre medo, no Sem Censura, Leda Nagli. E eu passei a atender várias pessoas, até pessoas famosas, como, por exemplo, o Thiago Marreta, lutador do UFC, grande profissional. E tudo isso foi porque eu virei e falei, cara, eu quero crescer, sabe? Eu quero me desenvolver. Isso está acima da minha vaidade. Eu estou fazendo isso não é por mim mais. É por mim e pelas pessoas. Então, quando eu subo num palco como esse e tem lá um monte de gente, eu sei que cada palavra que eu falar ali pode fazer diferença na vida daquelas pessoas. Então, a minha vaidade fica de lado. Os erros ficam de lado, porque tem um propósito maior. E eu vejo claramente que, às vezes, as pessoas são levadas ao fracasso pela própria vaidade. São levadas ao fracasso pela preguiça, pelo perfeccionismo. Então, eu falo para você, e aí? Acorda! Vamos sair do lugar, vamos sair da zona de conforto, vamos criar uma nova possibilidade. Você não sabe fazer direito, mas você é importante. As pessoas são importantes. As pessoas precisam de você, é hora de fazer. E diante disso, diante dessa história que eu estou te contando, eu quero saber se você se identifica com as coisas que eu estou falando aqui. Você se sente, por exemplo, aprisionado, às vezes indo todos os dias indo trabalhar no mesmo lugar, às vezes sabendo que só vai sair à noite, sei lá, quando eu trabalhava com o que eu não gostava, eu me sentia assim. Ou às vezes você pode ser um terapeuta já consagrado, como uma vez veio um senhor de 75 anos de idade fazer o nosso curso, falou que era terapeuta há mais de 40 anos, psicólogo. Ele falou assim, Diogo, o que você está fazendo aqui eu nunca aprendi em lugar nenhum, porque aqui me deu um novo ânimo para a minha profissão. E às vezes a gente fica aprisionado dentro da nossa própria vaidade. A gente acha que não precisa se atualizar, ou a gente fica muito restrito, porque a gente é preconceituoso com as pessoas, né? Eu sofri muito preconceito pela minha idade. Hoje eu estou com 37 anos, mas eu comecei a palestrar com 26. Eu era novo demais. E quando eu estou sem barba, que nem eu estou agora, eu fico mais novo ainda. E às vezes eu deixava a barba para parecer que eu era um pouco mais velho. Porque as pessoas têm preconceito. E eu sofri muito preconceito e ainda sofro. As pessoas chegam, às vezes, na escola de heróis e tem gente que fala assim, eu vim aqui só por causa do diploma. 2 dias depois a pessoa fala, eu estou apaixonado por essa técnica. Porque a gente precisa se abrir ao novo. Às vezes a gente está preso dentro da nossa própria gaiola. A gente precisa voar. Então, vê se você se identifica com essa pergunta. Você já viu que pessoas que tiveram menos formação do que você e estão ganhando mais do que você? E se você tem filhos, assim, você às vezes pode se sentir culpado de não ver seus filhos crescerem, até de terceirizar a criação das crianças? Você escuta a música do programa do Fantástico e sente uma tristeza de que vai começar mais uma semana? Você sente que chegou ao topo da sua carreira, às vezes, e mesmo assim ainda sente um vazio porque não está crescendo ou não está ganhando o suficiente? Você tem medo de trocar o certo pelo duvidoso? Cara, se você se identifica com essas perguntas e você quer trabalhar na área de desenvolvimento humano, eu vou falar para você uma coisa. É possível criar uma estratégia financeira sustentável dessa profissão. E você deve estar se perguntando como. E eu vou falar para você aqui agora. Como criar uma estratégia financeira sustentável para a sua profissão? O Pablo Tufano fez isso. Ele trabalhava na Globo.com anos e anos e anos, e ali ele saiu da Globo.com e resolveu trabalhar na parte de relacionamento afetivo. E hoje ele já vendeu centenas de cursos online sobre relacionamentos amorosos. Existem várias pessoas que querem fazer uma transição de carreira
mas tem medo de trocar o certo pelo duvidoso. Então, eu vou falar para você aqui como que você pode fazer isso. Deixa eu só ligar novamente aqui o WhatsApp ao vivo aqui. Voltamos ao vivo aqui no Instagram. E agora a gente vai dar continuidade falando aí sobre a parte financeira e sustentável. Primeiro ponto, a gente tem que tomar decisões que são decisões emocionais e racionais ao mesmo tempo. Não adianta só falar assim, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Não, você tem que trabalhar numa balança, numa harmonia, no equilíbrio. Trabalhar com aquilo que você ama e ter uma sustentabilidade financeira com aquilo. E ao invés de você ser um kamikaze, jogar tudo pro alto da noite pro dia, cara, toque em paralelo as duas atividades. Se você já trabalha em algum lugar, comece a dedicar seu tempo para outra coisa. E aí você começa a fazer a conta. Por exemplo, igual nessa tabela aqui. Você dedica 80% do seu tempo para a primeira atividade. E você dedica 20% do seu tempo para uma segunda atividade, que é atender as pessoas, que é fazer um treinamento, né? E aí, olha que interessante, às vezes 80% do tempo que você está se dedicando, trabalhando 8 horas, 9 horas por dia, às vezes até mais no lugar, às vezes só te dá 50% da tua rentabilidade total. Porque na sua segunda atividade, que é de terapeuta, de coach, enfim, de psicólogo, não importa. Se você tem como uma segunda atividade isso vai te dando sustentabilidade com o tempo. E com o tempo você vai perceber também o peso da realização. Às vezes você está 80% do tempo se dedicando à primeira atividade, ganhando 50% da tua renda e tendo 0% de realização. E na segunda atividade, às vezes você dedica só 20% do tempo e ganha 50% de dinheiro da tua renda total e 100% da tua realização. Olha que incrível. Você tem que começar a fazer essa conta. Agora, para que isso aconteça, você precisa começar. Então, você começa seguindo uma metodologia, cobrando e ganhando por isso. E aí você vai faturando. Quando você começar a ganhar fôlego, a ganhar músculo, você vai expandir. E aí é que é o ponto. A promessa aqui dessa palestra, dessa aula, é como é que você ganha de 4 a 30 mil por mês. Isso é possível? Talvez você ache que não é possível, porque talvez não tenham te falado como. Mas é possível você ganhar isso como terapeuta. Como que você faz isso? Dividindo a sua remuneração. Então, você tem ali os clientes individuais, você tem grupos, você tem empresas e você tem produtos online. Se você atender individualmente as pessoas e você quiser ganhar dinheiro só com isso, você vai ter um limite de crescimento. E você vai ter um limite de exaustão. Você vai ficar cansado. É um trabalho totalmente dependente de você. Então, provavelmente vai chegar um ponto da sua vida que você vai estar cansado. Você não vai estar mais aguentando. Então, você tem que expandir. E aí, qual é a estratégia que a gente usa e ensina na Escola de Heróis? Marca os seus clientes individuais por um preço justo, um preço alto, preço caro, porque é o que você merece ganhar. E aí, se você quiser atender mais pessoas, você coloca as pessoas em grupo por um preço muito mais barato. Mas aí você paga a sua hora. Porque se você colocar assim, vamos imaginar, uma sessão individual, você cobra ali 350, 400 reais a sua hora. Eu não posso pagar, não tem problema, vai para o grupo. Você vai pagar 100 reais a hora. Você botou 4 pessoas no grupo, 400. Consegue compreender? Consegue visualizar? Então, você vai trabalhar a sua hora através dessa estrutura. Então, primeiro você trabalha os clientes individuais. Você começa a criar músculo. Depois disso, você vai crescer e expandir para os grupos. Você vai fazer grupos junto com os clientes individuais. E você pode fazer isso tudo online, sem custo nenhum. Você entende isso? Tem pessoas que querem abrir uma sala, que querem abrir um consultório. Cara, hoje não precisa. Você não está assistindo a aula aqui?
Tem inúmeras pessoas assistindo essa aula. A gente está fazendo um trabalho aqui. Você vai ver que eu vou atender a pessoa ao vivo aqui. Não hoje, mas durante essas aulas você vai ver um atendimento ao vivo. Faz pela internet, você não tem custo. Então você tem lá os clientes individuais, os grupos. Você tem empresas, e aí você vai fazer uma escolha se você vai querer atender empresas ou não. Eu falo para você, empresa consegue te pagar bem, te pagar à vista muitas vezes, então vale a pena atender. E é um trabalho de desenvolvimento humano. Às vezes aquelas pessoas estão trabalhando naquela empresa, estão infelizes, estão mal. Você vai lá, harmoniza o ambiente, equilibra, faz um trabalho, as pessoas saem mais motivadas, com mais resultado, com mais foco, com mais produtividade. E, por último, os produtos online. E aí é um outro estágio para pessoas que estão no nível mais avançado, que querem realmente vender pela internet e ter uma flexibilidade de tempo. Assim como eu, que fui ficar 3 meses rodando pela Ásia e tenho todo um sistema automatizado, onde eu posso mandar para as pessoas vídeos e criar ali uma forma das pessoas consumirem meus produtos online. Então, você pode fazer isso e a Escola de Heróis tem um módulo específico para isso também, tá bom? Bom, quarto ponto que nós vamos tocar aqui nessa aula é como ter uma atitude positiva e parar de se colocar no final da fila, porque o terapeuta é assim, né? O terapeuta ele quer ajudar todo mundo. Ele quer ajudar todo mundo e muitas vezes ele faz de graça. E quando ele faz de graça, ele não é valorizado. Cobrar barato, fazer de graça não é valorização. E aí vem o ponto, né? O que a gente precisa fazer? Existe uma história que um rei, na época medieval, ele ganhou 2 pássaros. O primeiro pássaro voava todos os dias. Era sensacional. E o segundo pássaro só ficava em cima do galho. E o rei queria muito que o segundo pássaro voasse. Então ele fez um concurso. E ele falou que ele ia dar 100 moedas de ouro para quem fizesse o pássaro voar. E aí o que aconteceu? Um grande sábio entrou no castelo e não conseguiu fazer o pássaro voar. Veio um feiticeiro, entrou no castelo, fez uma feitiçaria e não conseguiu fazer o pássaro voar. E de repente um homem muito simples pediu ao rei se ele podia fazer o pássaro voar. O rei disse que sim. E ele falou, então tá bom, eu vou levar 1 minuto. Ele entrou no castelo e daqui a pouco, 1 minuto depois, o segundo pássaro estava voando. O rei deu 100 moedas de ouro para ele e perguntou, olha, o que você fez para o pássaro voar? Ele falou, muito simples. Eu cortei o galho. O pássaro ficava em cima do galho, eu cortei o galho e ele voou. E aí eu te pergunto, qual é o galho que você precisa cortar na sua vida hoje? Qual galho? É a sua vaidade que te impede de gravar vídeo? É a preguiça que te impede de mandar mensagem para as pessoas? O que te impede hoje? Coloca aí no chat para poder a gente discutir, para poder a gente debater. O que te impede hoje de mudar? De sair da zona de conforto, de realmente fazer as coisas acontecerem? De sair do final da fila? Esse daqui é o Fábio Vergles, ele é um coach profissional que fez a Escola de Heróis. Ele trabalhava numa empresa, a empresa fechou. Ele começou a falar, poxa, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida agora? E de repente ele cortou o galho. Falou, eu vou ser autônomo, vou trabalhar com isso. E hoje ele ajuda inúmeras pessoas a alavancarem os seus resultados em suas profissões. E aí eu falo, o que faz, por exemplo, o Fábio Vergles ter mudado? O que faz um terapeuta enfrentar as adversidades, que é difícil fazer live, como eu estou fazendo aqui, é difícil dar aula, é difícil gravar vídeo, mas o que faz uma pessoa transcender essas dificuldades, essas adversidades? É uma coisa chamada propósito. Mudança é propósito. E propósitos são 4 pilares. O primeiro deles é amar aquilo que a gente faz. O segundo é ser bom naquilo que faz. E eu fico impressionado que as pessoas não são boas no que fazem.
As pessoas não estudam. Não estudam. Eu estou dando essa aula aqui, que é uma aula que vai ser uma semana inteira, uma maratona. O conteúdo dessas aulas aqui você pode aplicar na sua vida, pode aplicar na sua profissão. Você vai ver uma sessão aqui, eu vou explicar tecnicamente a sessão. Eu vou entregar ferramentas para você utilizar. As pessoas não prestam atenção, não param para ver. Tem gente nesse momento vendo coisas que não vão levar ela a nada. E parabéns a vocês que estão aqui criando essa possibilidade de mudança, de transformação. Isso é propósito. Isso é ser bom no que faz. Ser bom no que faz é estudar e ficar atento, atento a tudo. Atento a novos profissionais, atento a novas técnicas. Isso é ser bom no que faz. Ser valorizado naquilo que você faz. Como é que você é valorizado naquilo que você faz? Quando você contribui, quando você se doa. Cara, quantas palestras eu já fiz de graça, quantas palestras eu já fiz gratuitas. Já fiz muitas palestras gratuitas. E no início era difícil pra caramba, porque a gente tinha lá 300 pessoas inscritas, na hora iam 5. E é difícil mesmo. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que é possível para todo mundo, se você fizer. Se você não fizer, não adianta nada. Ser valorizado naquilo que você faz, ser bem recompensado por aquilo que você faz é uma consequência de amar o que faz, de ser bom no que faz, de ser valorizado pelo que faz. Isso é propósito. Então, esse é o quarto tema que eu tinha para falar para você. E temos agora o quinto tema, que é como captar clientes e cobrar o preço justo. Só que esse tema nós vamos ver na aula de amanhã. Amanhã nós iremos falar sobre como captar clientes e cobrar o preço justo. Então, coloque aí o que gerou de aprendizado e por que valeu a pena essa aula. E eu vou finalizar essa aula aqui falando para você de algumas armadilhas que você pode estar caindo. E por que você ainda não está trabalhando com aquilo que você ama e sendo bem remunerado? Por causa dessas armadilhas. Existem algumas armadilhas que a gente cai. A primeira delas é achar que existe um momento perfeito para poder começar. O momento perfeito é o momento presente. Então, sai dessa armadilha. Segunda armadilha, achar que você vai começar do zero e vai demorar muito para ganhar dinheiro. Cara, isso é uma crença. Você já tem uma história de vida, você não vai começar do zero. Você já tem pessoas que você conhece, você vai aproveitar esse network, essa troca. Achar que hoje você está trabalhando numa empresa ou num lugar e você tem estabilidade lá. Na verdade, você pode formar o teu horário e ter liberdade, trabalhando pela internet, com mais tempo para ficar com seus filhos. Você pode trabalhar de casa pela internet. Você cria a sua estabilidade. Você cria o seu horário, você cria os seus clientes, sua carteira de clientes. É só fazer do jeito certo, tá? E também, achar que fazer sozinho você vai gastar menos. Eu vou falar para você aqui no quarto dia de uma mega oportunidade de se inscrever na Escola de Heróis. E eu garanto para você, eu passei por muita coisa que você não vai precisar passar para captar clientes, para poder atender a pessoa com uma técnica certa, para desenvolver uma metodologia passo a passo. Então, eu vou te entregar tudo isso mastigado na Escola de Heróis. Então, eu falo para você, se você é uma pessoa que quer ficar na zona de conforto, que você não quer mudar, que você simplesmente, tá bom para mim, abobrinha. Cara, não assista as próximas aulas, de verdade. Não precisa assistir. Pode sair lá da minha lista do e-mail. Eu não quero pessoas que ficam na zona de conforto, não. Aquelas pessoas que são críticas. O Diogo está com o cabelo despenteado. O Diogo... Cara, pode sair, não precisa me seguir, não precisa fazer as próximas aulas, de verdade. Outras pessoas também que eu não quero assistir nas próximas aulas são aquelas pessoas que quebram a cara, aquelas pessoas ultra entusiasmadas, sabe? Olha, amanhã de manhã eu vou estar ganhando 30 mil reais como terapeuta. Olha, na vida, as coisas acontecem a médio prazo, e a médio prazo é construção.
cada dia você coloca um tijolinho. Essas pessoas são pessoas da zona de realização. E são essas pessoas, se você está assistindo aqui, você é da zona de realização, você é uma pessoa que quer pegar um atalho seguro para o aprendizado, uma pessoa que quer pegar um atalho seguro para um novo patamar na sua vida. Essas pessoas, se você é uma dessas, eu quero te encontrar amanhã e nas próximas aulas que eu vou fazer aqui. E eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para todos nós. E, por último, quero dizer que se você estiver comprometido com o seu futuro, eu vou fazer uma oferta da Escola de Heróis na quinta-feira. Vou fazer essa oferta. Você vai se inscrever na Escola de Heróis e eu tenho certeza que você vai ter uma grande transformação na sua vida. Se você estiver no Instagram, me chama em inbox, que eu vou mandar para você aí o link do meu grupo do Telegram, onde lá no grupo do Telegram a gente está postando um monte de coisas, inclusive a gente vai postar a repetição dessa aula aqui para poder você pegar, para você fixar, e a repetição dessa aula só vai ficar no ar até domingo. Então, você vai ter aula hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. É segunda, terça, quarta e quinta. Na quinta-feira é a aula mais importante. E eu vou falar para você, não perca nenhuma aula. Vai ser um conteúdo extraordinário. Na quinta eu vou fazer uma oferta exclusiva, e eu vou falar, mesmo que você já tenha feito a Escola de Heróis 1, eu vou fazer a mesma oferta para os outros módulos. E eu vou falar para você, aproveite, porque você só vai ter até domingo para se inscrever com essa exclusividade, com essa oferta, com esse preço. Então, na quinta eu faço a oferta e no domingo, você tem até domingo para poder assistir as aulas, que vão ficar só até domingo no ar, essas aulas que eu estou dando aqui, e aí você se inscreve na Escola de Heróis, tá bom? Eu vou falar com calma da Escola de Heróis na quinta-feira, mas eu quero saber, nesse momento, o que gerou de aprendizado para você e por que valeu a pena essa aula. Deixa eu ver aqui no chat quem está falando comigo. Flor, me passe, por favor, aí no Instagram, se alguém fez alguma pergunta, se alguém falou alguma coisa. Tem bastante gente aqui também no Facebook comigo. A Kátia Nicolete, atendimento online, como é a forma de pagamento? Kátia, no atendimento online, você manda um link para a pessoa passa o cartão de crédito, a pessoa pode pagar em boleto, a pessoa faz uma recorrência de colocar o cartão todo mês. Existem várias maneiras de você fazer isso. Você pode utilizar o PagSeguro, você pode utilizar o Hotmart, várias plataformas, é bem tranquilo disso acontecer, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, o pessoal que está aqui dentro da sala de aula virtual do Zoom está falando o seguinte: teve uma boa clareza na explanação, dando desejo de mudar, de agir, de seguir com o propósito. Grata. Tamo juntos, Vânia. Carla, não sei se você lembra de mim. Claro que lembro de você, Carla. Eu fiz uma sessão com os bonecos. Claro que eu lembro. Beijo para você. Márcia Souza Santos. Me trouxe muita clareza. Eu estou muito animada para aprender tudo que você tiver para passar. Tamo juntos aí, Márcia. A Carla está falando aqui que fez uma sessão comigo. Eu também atendo individualmente. Se alguém quiser fazer a sessão de constelação, pode fazer comigo individualmente também, tá? É só mandar um inbox aí que eu falo como é que funciona o trabalho, como é que funciona o preço, tudo isso. E a Valéria, valeu muito a pena cada ensinamento dado. Muito obrigado. A Carla está falando que a sessão que ela fez comigo foi um divisor de águas na vida dela. Deixa eu ver se a Carla está por aqui para poder falar com ela. Tá com o microfone aí, Carla? Tá ou não? Deixa eu ver aqui. Não estou te ouvindo. Fala aí, Carla. Espera aí que eu vou tirar seu microfone. Pronto, pode falar. Tá falando? Vê se ele tá ligado, Carla. Aqui não tá saindo som, não. Dá para escutar? Tá. Pronto, agora sim. Fala aí, o que você aprendeu com essa aula aí? Por que valeu a pena? E depois você compartilha também a sessão aí que eu fiz com você.
Essa aula, ela testificou tudo do que eu tenho vivido, né? O curso ele é muito abrangente, é muita informação assim preciosa, as ferramentas são maravilhosas. Que legal que você está gostando. A minha maior demanda de atendimento está sendo mulheres separadas. Que legal, que bacana. Você entrou no nicho já está focada. Que legal. Que é a minha história, né? E tem sido muito gratificante ver a vida dessas mulheres. Eu tenho gostado muito. Para mim, e a constelação foi realmente... Ali virou uma chave. Que legal, Carla. O que você pode falar para as pessoas como é uma experiência de uma constelação familiar, uma técnica? Só para as pessoas entenderem, a gente utiliza em uma das 12 sessões a constelação com os bonequinhos que vai ser demonstrada aqui durante essa semana, tá bom? Ao vivo vai ser demonstrada. A gente vai escolher lá no grupo do Telegram alguma pessoa que queira essa demonstração. A gente vai escolher, vai ter um critério lá. Se você ainda não está no grupo do Telegram, daqui a pouco eu coloco aqui para você o grupo do Telegram para poder você saber aí sobre essa sessão, tá bom? Fica aqui comigo até o final que eu coloco o grupo para vocês irem para lá. Mas fala para o pessoal, só para poder a gente trocar como foi a experiência da constelação. Então, a constelação, ela mostra de maneira muito viva, assim, muito eficaz aquilo tudo que você está sentindo. E traz à tona muitas coisas mal resolvidas, né? E que, às vezes, uma frase, eu lembro de detalhes que fizeram toda a diferença, porque eu já havia detectado algumas coisas, mas não com aquela profundidade que a constelação mostrou. E a clareza, foi né? Muita clareza, muita clareza. Legal. E assim, você quando passa por isso, você não consegue mais voltar atrás. Agora é sucesso, né, Carla? Só sucesso. Quando bate as dúvidas, eu lembro, não é mais isso. Acabou. É daqui para frente. Muito bom. Duvidar, criticar e determinar. Exatamente. Beijo para você, obrigado, tá? Beijão. Beijão, tchau. Quem mais está aqui? Valéria, tempo que eu não te vejo. Cadê você? Oi, Valéria. Oi. Tudo bem? Você fez o curso comigo, não fez? Tudo e você? Hã? Você fez o curso comigo, não fez? Estou fazendo. Estou fazendo. Isso, módulo 1, estou fazendo, estou amando, muito bom. Diogo, eu tenho uma dúvida. Por favor. É o seguinte, eu vou começar a criar uma página no Facebook, tá? O meu propósito é trabalhar com ressignificação, porque eu estou ressignificando a minha vida e consegui muitas coisas. E depois que eu fiz o curso, eu estou aprendendo as técnicas. Eu estou agora no módulo 2 de vendas e captação de clientes. Eu só posso fazer o atendimento depois que eu concluir os 16 módulos? Não, atende logo. Mas eu não sei ainda, eu sou totalmente leiga no assunto. Não, entendeu? Mas tem o passo a passo. Eu não tenho... Acompanha a aula. No final da aula de venda já tem a primeira sessão. É um script. Ah, eu vi ontem um script, como que você faz a abordagem. Ah, você faz a abordagem. Mas assim, eu imaginei que eu teria que concluir os 16 módulos para depois começar a fazer os atendimentos. Então, eu já posso começar a aplicar o método Moody, certo? Sim. Você vai aplicar a metodologia Moody, você vai trabalhar o passo a passo com as pessoas, só que você vai estudar também a parte que fala das técnicas, porque são mais de 40 técnicas que a gente trabalha no módulo 1. Então, você tem que estar com essas técnicas de você. Aí, você estuda as técnicas, estuda a parte de vendas e já começa. Quando a pessoa for atendendo, você vai estudando as outras sessões e aí você aplica na pessoa, estuda e aplica, continua nas supervisões, assiste as aulas ao vivo, porque essas aulas que eu estou dando aqui essa semana vão te ajudar muito, pode ter certeza. Sim, com certeza. Bastante.
Bastante. Por que valeu a pena essa Ajuda aula? Tem alguma bastante. coisa que você destaca aí? Não, dessa aula, assim, o que tem a ver comigo, eu tenho conhecimento de causa em ressignificação emocional. Então, o meu produto é a minha vida, é a minha história. Nossa, Então, que isso eu posso falar com autoridade e convicção. E eu gosto de ler livros de autoajuda desde os meus 15 anos de idade. E legal, eu nunca procurei uma coisa que profissionalizasse isso. Então, legal, eu vou para o campo com muita emoção e com muito sentimento para impactar mesmo e transformar, né? E a escola legal. está me dando toda a estrutura necessária para eu começar já a impactar as vidas. E as pessoas que eu converso, eu sempre fui assim, né? Sempre gostei de dar conselho. As pessoas falam, mas se o conselho fosse bom, mas na escola de heróis está me ensinando a como eu vou fazer essa abordagem. De uma forma profissional, de uma maneira eficiente, despertando naquela pessoa a emoção e que ela compre o meu pacote. Legal, que coisa linda, incrível. Parabéns, Valéria. Muito bom. Obrigada, Tamo obrigada. juntos. Valeu, Muito bom. obrigado. Deixa eu Ah, falar com mais uma obrigada. pessoa Obrigada. aqui antes da gente finalizar. Deixa eu ver quem pode falar comigo. Ah, quem está aparecendo aqui para mim, nem todo mundo está aparecendo. Estão falando aqui comigo no chat. Vale muito a pena cada ensinamento dado, a Valéria falou. O Antônio. Ô, Antônio, abraço para você. Saudade. Diogo é muito competente, estou muito feliz por ser cliente dele. Ah, obrigado, estamos juntos. Valéria, você pode fazer... Ah, já me perguntou. Eu comecei a atender a partir da terceira aula. É isso aí. Escola de Heróis é isso. A gente prepara passo a passo para as pessoas entrarem em ação. E aí, Vânia, deixa eu falar com você. Está com o microfone aí? Abri. Tá aqui, tô te Sim, tá me ouvindo. ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Sim, eu a primeira vez eu venho te acompanhando em algumas lives suas, mas me encantei, né? Assim, a maneira simples que você coloca e a maneira que você traz, dando uma força mesmo, né? A gente percebe que tem, tipo, dá uma vontade. Eu senti aqui, falei, puxa, a hora que você falou assim, que galho que você precisa quebrar, né? Para mim foi fantástico, assim, isso ficou. Eu acho que agora eu vou sempre associar que você quebrou meu galho, literalmente. Legal. Você já estuda com a gente? Não, por isso que eu tô falando, eu tô assim, te estudando, né? Legal. Então aproveita essa semana. São 4 aulas aí online gratuitas. Na quinta-feira eu vou fazer a oferta. Aí você aproveita para se inscrever essa semana. Acompanha a gente aí, tá Sim. bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigado a você. Beijo, tchau. Sucesso. Beijo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Amanhã a gente vai se ver na próxima aula. Amanhã a gente vai falar sobre captação de clientes. E aí a gente segue aí o script passo a passo. Deixa eu pedir uma coisa a todos vocês. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram essa aula. Compartilhem essa aula. Comentem no grupo do Telegram para as pessoas se engajarem, assistirem a aula. Eu estou dando um conteúdo muito bacana aqui para todo mundo e eu sinto que os terapeutas precisam muito desse conteúdo para poder alavancarem outras vidas e transformarem pessoas. Eu sinto que esse mundo precisa disso. A gente vive viajando agora pela Ásia, essa loucura do coronavírus. Hoje eu até escrevi um e-mail, quem não leu, leia lá. As pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam de ferramentas para poder equilibrar o lado emocional. E a gente está aqui para isso, para preparar vocês para serem verdadeiros heróis aí de transformação. O herói é aquele que leva a vida com um propósito de contribuir, de trocar, de amar, né? E vamos construir esse mundo num mundo melhor. Obrigado, gente. Até amanhã. Valeu, valeu, valeu.